Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai associar então as funcionalidades que nós vimos com os serviços do Microsoft Azure, porque como eu falei para vocês, é isso que cai na prova. Vamos dar um cenário, por exemplo, de uma empresa que quer postar textos em um servidor web, ou seja, por um aplicativo web e quer que esse texto seja traduzido em tempo real. Então vamos analisar qual o serviço que vai fazer isso, tá? Então, é interessante a gente analisar e identificar que essa funcionalidade está debaixo de um serviço. É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira é a análise de texto. Entenda a análise de texto como um guarda-chuva, tá? É uma análise geral e eu vou mostrar o serviço para vocês. Então, o objetivo geral da análise de texto é ser um serviço mais amplo, que abrange várias funcionalidades para processar e entender textos escritos, ok? Então, a gente tem a análise de sentimento, a gente tem a extração de entidade nomeada, a gente tem detecção de idioma, ou seja, aquele texto entra. Vamos supor que você trabalha em uma multinacional e o servidor é centralizado. E cada texto que entra de opinião sobre um produto, você precisa não só analisar a opinião, né? Analisar aquele sentimento, como também identificar o idioma daquela opinião. Esse serviço faz isso para vocês, tá bom? Então, a gente tem detecção de idiomas e a gente tem extração de frases-chaves, como eu falei para vocês, né? A gente extrai palavras, a gente tem tokenização e a gente sabe ali as palavras mais propícias de estarem à frente ou atrás de outras, tá bom? E o serviço que cuida disso tudo é o Language. Vem aqui comigo para a minha tela. É esse servicinho aqui, o Language. Esse é o cara mais importante aqui do processamento de linguagem natural. Beleza? Vamos voltar aqui para os meus slides. A gente tem aqui mineração de opiniões que eu também já expliquei para vocês. Uma parte aqui que eu falei pouco é que a análise de sentimentos contextual vai além de uma simples determinação de sentimentos gerais, analisando opiniões relativas em contextos específicos, com sentimentos em relação a atributos específicos de um produto ou serviço. Isso acontece muito na Amazon. Como assim? Você compra produtos na Amazon, né? E aí o produto chega na sua casa, mas chega na sua casa atrasado. E aí o que que ocorre? O consumidor vai lá e não dá 5 estrelas a ele. Dá 3 estrelas porque ele está chateado, porque chegou muito depois do prazo, mas ele está extremamente satisfeito com o produto. Então, se ele deixa uma opinião desse jeito e fala, olha só, as 3 estrelas são pelo atraso na entrega. Essa mineração ela vai saber identificar isso. Ela vai saber que a insatisfação é com o serviço da Amazon e não com o produto, que é o principal objetivo, tá bom? Então é importante a gente destacar isso aqui, tá? Que esse cara analisa contextos também, ok? Mais uma vez, o cara responsável aqui é o Language, é o mesmo serviço. Esse serviço aqui, o que eu mostrei para vocês anteriormente, é o serviço do Language, beleza? Voltando aqui para os nossos slides. A gente tem aqui o serviço de tradução automática, que tem tradução em tempo real, tem suporte em múltiplos idiomas. Você pode configurar os idiomas que você quer que seja traduzido ou que você quer ler, né? Que você quer obter a sua entrada. Eu tenho API flexível, ou seja, depois que eu crio o meu modelo, eu subo ele para ser consumido por uma API, assim como nos algoritmos de machine learning. Então, eu vou ter lá o meu endpoint e eu vou poder configurar isso internamente na minha organização ou poder configurar isso num website que todo mundo possa usar. Isso aí fica a seu critério, ok? E tem personalização, tá? Permite personalizar o modelo de tradução com terminologias específicas do setor para melhorar a precisão em contextos especializados. Então, olha só, pessoal, faz de conta que eu tenho um mouse, ok? E o que que acontece? Esse mouse, se a gente for traduzir do inglês para o português, ele vai ser traduzido como rato, ok? Mas se eu ensinar para a máquina que o meu contexto é o contexto de TI, esse mouse, ele não tem tradução.
ele vai ficar como mouse. Então a máquina ela identifica isso. Claro, desde que a gente treine ela com os termos específicos do nosso negócio. Então isso é muito útil para cada tipo de negócio, como por exemplo, o negócio jurídico, né? Que tem uma terminologia muito particular, tem nomes muito particulares, então se a gente treinar o nosso modelo, ele vai entender aqueles termos como termos-chave, tá bom? É esse carinha aqui, o translator. Então a gente tem aqui todos os serviços de IA e que eu falei para vocês é o serviço do translator. Beleza? Então tem aqui o serviço de resumo que eu já conversei, né? Ele reduz textos longos em textos concisos e fáceis de entender. Extrai os tópicos relevantes, suporta vários formatos importantes aqui. Então, ele suporta um formato mais acadêmico, um formato mais informal, como um texto de um livro de ficção, por exemplo, de fantasia. Ele vai resumir aquilo ali para você, vai identificar as palavras-chave, por exemplo, as personagens, e vai trazer o resumo para você. E integração simples. A mesma coisa utiliza a API, como todos os outros serviços, né? Quem faz isso aqui, serviço de resumo, é o mesmo serviço, é o Language. Então, como eu falei para vocês, a análise de texto, interpretem como um guarda-chuva e a gente tem serviços especializados embaixo dela. Tá tudo aqui embaixo do Language. E aqui eu trouxe um resuminho bem legal para vocês, ok? Hoje eu tenho aqui os serviços, então olha só. Detecção de idioma, extração de frase-chave, detecção de entidade nomeada, análise de sentimento e mineração de opiniões, detecção de informações pessoais. Na detecção de informações pessoais, eu faço um contrato, tá? Eu passo um contrato para ser analisado pelo meu modelo. Ele vai saber extrair dali, se a gente treinar os nomes, os telefones, o CPF, número de identidade, número de passaporte e assim por diante. Resumo: respostas às perguntas e compreensão do idioma da conversa. O serviço responsável por isso tudo é o Language. Tem o serviço de fala, tá? Que é conversão de texto em fala. A gente fala, a máquina entende. O que a máquina faz? Ela traduz o som, ela traduz o sinal em um fonema e o fonema em texto. É isso que ela faz conversão de fala em texto. Ela também faz o contrário. Temos também tradução de fala, identificação do locutor. Então, ela sabe identificar se a sua voz é a sua voz mesmo. Ela pode clonar, inclusive, a sua voz, tá? E ela pode também identificar o idioma. Você falando, ela vai identificar o idioma. E o responsável por tudo isso é o speech. Então, é esse carinha aqui, o Speech Services, tá? É o responsável por todos os serviços de fala. Então, vocês já sabem, pessoal, caiu um cenário em que falam para você que a pessoa precisa falar e essa fala ser traduzida. Tudo no que é relacionado à fala, vocês já sabem que é aqui no Speech, tá bom? Por último, eu tenho aqui o tradução de texto, tradução de documentos, tradução personalizada. Tudo que é relativo à tradução, é claro, vai ficar aqui ó, embaixo do translator, tá? Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço e até lá!